Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, que hoje traz para você a correção da prova de matemática do concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, né? Os Soldados Bombeiros do Espírito Santo. Essa prova foi organizada pela banca IDECAM e aconteceu agora em 2022. A gente já tem mais vídeos sobre provas dessa banca, né? Com questões dessa banca. Vou deixar no fim desse vídeo outras provas dessa banca para você treinar. Prepare o seu coração, essa foi uma sugestão do Marcos Paulo, que mandou a prova para a gente. Valeu, Marcos, pela sugestão. É uma prova grande, mas não é uma prova tão difícil, né? Tem muitas questões bastante teóricas, como vocês verão. Então, ativa os neurônios e bora para as questões. Vem comigo. Primeira questão, uma questão de função do primeiro grau. Considere as afirmativas a seguir. Uma função afim, o que é uma função afim? É uma função do primeiro grau. Da forma y é igual a ax mais b, é dita crescente se a maior que zero. Vamos revisar de uma vez antes da gente ver as três afirmativas, né? Uma função afim é uma função do primeiro grau. Em uma função do primeiro grau, o valor que está junto com o x, o valor do a, quando ele é maior que zero, você vai ter uma reta crescente. Quando o a é menor do que zero, você vai ter uma reta decrescente. A é o chamado coeficiente angular e B é o chamado coeficiente linear. Sabendo essas informações, você resolve essa questão. Então, ele disse aqui, na função afim, ela vai ser crescente se A for maior que zero. Está certa essa afirmação. Quando A é maior que zero, a função é crescente. Beleza. Segunda afirmação, o coeficiente A da função afim é denominado coeficiente linear. Não, o coeficiente linear é o B, né? O A é o coeficiente angular. Então, essa aqui está errada, falso. A partir da primeira e da segunda, você ia nas alternativas de resposta, a única possível seria a letra A, né? Somente um está correto. Por quê? A 2 está errada, somente a 3 não, a 2 está errada e todas, né? Não cabe todas. Então, a única afirmativa, a resposta à questão, vai ser a letra A. Vamos conferir aqui a terceira. A função afim que passa pelo ponto 1, 3 e tem coeficiente angular igual a 2 é y igual a menos 2x mais 7. Ora, se o coeficiente angular é 2, o valor que tem que estar junto com o x tem que ser 2, não menos 2, igual está aqui, né? Então, se o coeficiente angular é 2, a equação deveria ter 2x e não menos 2x. Então, essa afirmativa também é falsa. Sendo assim, a resposta dessa questão é mesmo a letra A. Entendido? Dúvidas, perguntas? Se tiver dúvidas, perguntas, escreve para a gente, deixe seu comentário aqui embaixo e vai ser um prazer esclarecer a sua dúvida. E claro, quem não tem dúvidas, deixa o ponto maroto para a gente engajar o nosso querido algoritmo. Fechado? Bora para a questão 22. Uma questão de porcentagem. A partir das imagens comerciais abaixo sobre produtos promocionais, assinale a alternativa correta. As afirmativas falam sobre o desconto que foi dado. Na promoção 1, o cliente sai com 50% de desconto. Então, vamos calcular o desconto. A primeira promoção, leve 3, pague 2. Se não tivesse a promoção, você levaria 3 e pagaria por 3 produtos, certo? Então, o 3 é o seu ponto de referência. 3 vai ser 100%. Quanto que você está pagando? Você está pagando 2, então você está pagando um produto a menos, você está tendo desconto de um produto. Então, faz uma regra de 3. 3 produtos correspondem a 100%, um produto corresponde a X%. Um produto você está levando de graça, teoricamente, né? Óbvio, quando eles fazem essas promoções, tudo enganação. Mas um produto é o que você está levando, que você não está pagando, então esse vai ser o desconto, né? Faz a regra de 3. 3 vezes x é igual a 1 vezes 100. Então, x vai ser 100 dividido por 3, que dá 33,3333, né? Então, você está tendo 33% de desconto. Segunda promoção, leve 4, pague 3. Se você vai levar 4, você teria que pagar 4. Então, 4 vai ser 100%. Você está pagando 3, você está tendo um produto de desconto. Então, 1 vai ser x de desconto. 4x é igual a 100. X vai ser 100 dividido por 4, que dá 25% de desconto. Promoção 3.
leve 5, pague 4. 5 vai ser 100%. Um produto que você está levando de graça vai corresponder a x%. 5x é igual a 1 vezes 100. 100. X vai ser 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, dentre as alternativas de resposta, aquela correta é a que diz que na promoção 3, o cliente sai com 20% de desconto. Essa é a resposta dessa questão. Então, é uma questão de porcentagem que você resolve usando regra de 3. Fechou? Bora para a próxima, questão 23, questão de conjuntos. De acordo com os conjuntos A, B, C e U, conjunto universo, assinale a alternativa que representa corretamente a região achurada. Então, essa região cinza aqui. O que a gente vê nessa região? A região cinza envolve todo o conjunto A, então observe que todo o conjunto A, todos os elementos de A estão cinza, certo? Pega o conjunto A aqui, ó, inteirinho ele está cinza. Então, você tem tudo que está em A. E além de tudo que está em A, o que você tem? Você tem essa parte aqui. Essa parte é a interseção entre B e C, né? A área comum entre B e C. Então, a sua representação tem que ter tudo que está em A mais a interseção entre B e C. Ou seja, tudo que está em A, união com a interseção entre B e C. A afirmativa que mostra isso é a afirmativa B. Ó. A união, tudo que está em A, união com a interseção entre B e C. Beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. Só isso, uma questão conceitual aí de conjuntos. Fechou? Bora para a próxima, questão 24. Já está inscrito ou inscrita na Central dos Números? Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. Tem um macete fantástico para essa questão. Então, se inscreve aí para você não perder macetes como o dessa questão. Obtenha a função afim que passa pelos pontos 1, 2 e 3, menos 2. Quando você tiver 2 pontos e precisar calcular uma função do primeiro grau, descobrir a função do primeiro grau, você vai usar este macete, o melhor macete. Você vai escrever xy, vai escrever o primeiro ponto, 1, 2, o segundo ponto, 3 menos 2, e xy de novo. E escreveu isso? Muito simples. Vai multiplicar aqui as diagonais principais e somar. Então, vou ter x vezes 2, 2x. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes y, 3y. Somei tudo, né? 2x menos 2 mais 3y. E vai igualar isso à multiplicação das diagonais secundárias. Y vezes 1 dá y. 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 vezes x, menos 2x. Fechou? Está pronta a sua função do primeiro grau. Coloca tudo que tem y de um lado, tudo o que não tem y do outro lado. Então, vou deixar aqui ó, 3y, esse y positivo vai passar para cá negativo, 3y menos y. Isso vai ser igual a menos 2x, que já estava lá. Esse 2x passa para cá como menos 2x, mais 6. Esse menos 2 passa para cá como mais 2. 3y menos y, 2y. Menos 2x, menos 2x, menos 4x. 6 mais 2, 8. Fechou? O que eu posso fazer aqui? Posso dividir todos os termos por 2 para ficar com o y aqui, né? Então, divido tudo por 2. 2y dividido por 2 dá y. Menos 4x dividido por 2, menos 2x. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a nossa função é y igual a menos 2x mais 4. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Esse macete merece o seu like, não merece? Deixa o like aí no vídeo por conta deste macete. Sempre que você tiver 2 pontos, você pode calcular a função do primeiro grau usando esse macete que vai dar certo. Combinado? Bora para a próxima, questão número 25. Questão de juros simples. Determine o montante de uma aplicação no valor de R$8.000 a juros simples e a uma taxa de 2% ao mês durante 3 anos. Pegadinha, ele te deu a taxa em meses e o tempo em anos. Então, ou converte a taxa em anos ou converte os anos em meses. Mais fácil converter os anos em meses, né? 1 ano tem 12 meses, 3 anos vai ter
36 meses. Fechou? 3 vezes 12, né? Cada ano tem 12 meses. 3 vezes 12, 36 meses. Fórmula para calcular juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, qual é o capital? Capital, 8.000. Qual é a taxa? 2%. 2 dividido por 100, o que vai dar 0,02. Qual é o tempo? 36. Substitui tudo na fórmula, né? 8.000 vezes 2%, então 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 dá 0,02. Se quiser colocar em forma de fração, pode. Coloca 2 sobre 100, ok? Vezes o tempo, 36. O que eu posso fazer aqui? Ó? Ando com essa vírgula 2 casas para a direita para eliminar. E aí eu ando com a vírgula aqui 2 casas para a esquerda, o contrário. Então, eu vou ficar com 80 vezes 2 vezes 36. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 36, 5.760. Então, os juros foram de 5.760. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber o montante. Montante é o tanto que tinha antes mais os juros, né? Então, é 8.000 mais 5.760. Isso vai dar 13.760. Essa sim é a resposta dessa questão. Combinado? Aqui no canal a gente sempre ajuda vocês. Então, se você estiver estudando para um concurso parecido com esse, você vai encontrar aqui embaixo, na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais. Se tiver acessando do celular, tem uma setinha, clica na setinha, a descrição se abre, você vai encontrar várias questões com temas semelhantes às questões dessa prova para você treinar aquele tipo de questão. Então, se você quiser treinar uma questão de juros simples, você vai encontrar aqui embaixo uma questão de juros simples para você treinar. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 26. Em um baralho convencional de 52 cartas, desejamos escolher 4 cartas. Sem levarmos em consideração a ordem das cartas, queremos... Então, a ordem não é importante. Então, a gente já está falando de análise combinatória. Queremos que em cada escolha haja pelo menos uma dama. De quantas formas podemos escolher 4 cartas. Aí ele deu as opções de resposta aqui com combinações. Essa representação de parênteses com o número em cima e um número embaixo é a representação de uma combinação. Beleza? Então, quantas damas você tem num baralho, né? Você tem 4 naipes, então você vai ter 4 damas. A gente pode calcular o total possível de combinações. A gente vai fazer 4 escolhas, a gente vai escolher 4 cartas dentro do total de cartas, ok? Então, vamos calcular primeiro o total possível de combinações. Você vai organizar as 52 cartas de 4 em 4. Se a ordem não é importante, aqui, ó, sem levarmos em consideração a ordem, se a ordem não é importante, vai usar a combinação. Então, o total possível de combinações com dama e sem dama, de 4 em 4 cartas, é calculado pela combinação de 52 cartas de 4 em 4. Perfeito? Agora, ele quer que a gente descubra que em cada escolha exista pelo menos uma dama. Então, você pode ter uma dama nas 4, pode ter 2 damas, pode ter 3 damas, pode ter as 4 damas na sua combinação. Então, a gente vai fazer por exclusão. Vamos calcular agora quantas são as combinações de carta possíveis quando não tiver qualquer dama, né? Então, tira as damas do baralho. Você tem 4 damas, 52 menos 4, isso vai dar 48 cartas, né? Então, 48 cartas que não são damas. Vamos calcular as combinações em que não vai existir nenhuma dama. Então, a gente vai fazer a combinação das 48 cartas de 4 em 4. Sendo assim, sabendo o total possível de combinações e sabendo todas as combinações que não têm damas, para a gente descobrir aquela quantidade de combinações com damas, basta a gente subtrair o total dessas que não têm dama. Então, a gente vai fazer a combinação de 52 de 4 em 4 menos a combinação das 48 de 4 em 4. Entendeu? Então, a gente faz aqui por uma exclusão. Fica mais fácil do que você calcular, caso a caso, quantas combinações de dama você vai ter. Porque você teria que calcular as combinações que tem uma dama, as combinações que tem 2 damas, as combinações que tem 3 damas e as combinações que tem 4 damas. Então, para não ficar calculando assim separado, calcula todas as combinações que não tem damas, subtrai do total. Então, a resposta é essa, que diz que você vai ter a combinação de 52 de 4 em 4 menos a combinação de 48 de 4 em 4. É a resposta aqui da letra
A, né? Só está representado diferente, mas isso aqui significa combinação, ok? Entendido? Tem dúvidas? Perguntas? A gente tem 3 questões de combinação nessa prova. Capricharam aí nas questões de análise combinatória de combinação. Vamos para a próxima? Então, outra questão aqui, ó, de combinação. Determine o valor de x, onde para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, temos a seguinte igualdade. Combinação de n elementos organizados de 0 em 0, mais combinação de n elementos organizados de 1 em 1, mais combinação de n elementos organizados de 2 em 2, blá, 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 até chegar em combinação de n elementos organizados de n em n. Isso vai ser igual a x, que é que a gente calcule o valor de x. O jeito mais fácil que eu achei de mostrar para você essa questão seria escolher um valor para n. N é um número natural, né? Então, aqui você tem 0, 1, 2. Vamos supor que o n vale 3, né? Então, é um número, chutei. Qualquer número natural você podia chutar aqui. Então, vamos calcular o x quando o n for 3. Aí a gente vai conseguir achar a resposta. Vai ser o jeito mais fácil, né? Então, combinação de 3 elementos organizados de 0 em 0. Então, fórmula da combinação. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, 3 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 3 menos 0 fatorial. Então, vai dar 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Fatorial de 0 é 1, tá, gente? Fatorial de 0 é 1. Eu vou ter 1 vezes 3 fatorial. Isso vai dar 3 fatorial sobre 3 fatorial. 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1. Beleza. Aí calcula aqui a combinação de n de 1 em 1, de 3 elementos organizados de 1 em 1. Então, vai ser 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 dá 2, 2 fatorial. Então, vou ter 1, fatorial de 1 é 1, né? 1 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1 dá 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica aqui esse 2 com esse 2, vai sobrar 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 3. Passo para a próxima, combinação de 3 elementos organizados de 2 em 2. Vai dar 3 também, né? Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 2, 2 vezes 1, que dá 2. Fatorial de 1, dá 1. Então, corta, corta, vai sobrar 3 vezes 1, que dá 3. Por último, fatorial combinação de 3 elementos organizados de 3 em 3. Por que eu estou pondo 3? Porque eu supus que o n é 3. Poderia ter suposto que era 4, que era 5, o valor que eu quisesse. Combinado? Para facilitar, para fazer menos cálculo, supus que era 3. Combinação de 3 elementos organizados de 3 em 3. 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 menos 3 fatorial. 3 menos 3 dá 0, 0 fatorial é 1. Então, vou ter 3 fatorial sobre 3 fatorial, o que vai dar 1. Quantas combinações existem? Se eu somar 1 mais 3 mais 3 mais 1, que é o que eu tenho aqui, ó, soma dessas combinações. 1 mais 3, 4. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8, né? 8, fator 8. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha só, x é igual a 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. Eu não falei que o meu n era 3? Então, eu posso concluir que se o n é 3, x é igual a 2 elevado ao n. 2 elevado ao 3, 2 elevado ao n. Então, essa é a resposta da questão. X igual a 2 elevado a n. Fechou? Então, na hora da prova, tenta aí usar sua criatividade, que aí você vai conseguir resolver a questão mais facilmente. Fechado? Vamos para a próxima. Questão número 28, outra questão de combinação. E essa questão merece o seu like. Deixa o like no vídeo. Já deixou? Deixa o like no vídeo aí para ajudar a gente. Estou ajudando você, ajuda a gente também. Não custa nada não. Determine o valor de x para que a seguinte igualdade seja verdadeira. A combinação de 22 elementos organizados de 3x em 3x é igual à combinação de 22 elementos organizados de x mais 6 em x mais 6. Primeiro, quando que isso vai ser igual? Isso vai ser igual quando 3x for igual a x mais 6. Então, a primeira condição você já tem. 3x igual a x mais 6. Porque aí você vai ter essa combinação totalmente igual a essa, certo? 3x igual a x mais 6. Pega o x positivo, passa para cá negativo. 3x menos x dá 2x. 2x igual a 6. X vai ser 6 dividido por 2, que dá 3. Então, x vai ser igual a 3. Você pode ser a letra A, pode ser a letra B. A letra C, D e E. Não. Qual a outra condição que você pode achar? Aí você teria que conhecer um pouquinho de combinação. Você sabe quando duas combinações podem ser iguais? São as chamadas combinações complementares, né?
Combinações complementares são iguais. O que são combinações complementares? Combinação de n elementos organizados de k em k é igual à combinação de n elementos organizados de n menos k em n menos k. Traduzindo, você tem, por exemplo, combinação de 4 elementos organizados de 1 em 1, isso vai ser igual à combinação de 4 elementos organizados de 4 menos 1, 3, de 3 em 3, ok? Combinação de 4 organizados de 1 em 1 é igual à combinação de 4 organizados de 3 em 3, e assim sucessivamente, ok? Observe que essa segunda parte aqui, o número de formas que você vai organizar, né? K e n menos k, se você somar k mais n menos k, k mais n menos k, tudo que está depois da vírgula, k mais n menos k, k mais n menos k, k menos k dá zero, vai sobrar n. K mais n menos k é igual ao n, é igual a esse valor que está aqui. Então, quando você tem duas combinações diferentes, se você somar as duas partes aqui, se elas forem complementares, se elas forem iguais e complementares, no caso, né? Essa soma vai dar o valor de n. Aqui a gente tem uma igualdade de combinações, né? Então, se elas forem complementares, elas vão ser, de fato, iguais. Então, eu posso usar essa estratégia. Vou somar esse 3x com esse x mais 6 e essa soma vai dar 22. Somei o k com o n menos k, isso vai dar o valor de n, igual eu demonstrei aqui. Entendido? Pouquinho difícil, né? Só se você estuda muito, provavelmente você vai perceber isso. Combinado? Então, essa questão era uma questão difícil no meu ponto de vista. Então, vamos fazer isso. 3x mais 6 é igual a 22. 3x mais x, 4x. Esse 6 positivo passa para cá negativo, 22 menos 6. Né? Então, 4x igual a 22 menos 6. 22 menos 6 dá 16. O 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. 16. X igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o x pode ser 3 ou o x pode ser 4. Essa é a resposta da questão. Se o x for 4, você vai ter combinação de 22 elementos organizados. 3 vezes 4, 12. Né? Então, 22, 12. E aqui, 4 mais 6, 10. Observe que são complementares. Né? Então, 22 de 12 em 12, 22 de 10 em 10. Por que são complementares? 22 menos 12 dá 10. Ou 22 menos 10 dá 12. Então, são complementares. Ok? Bora para a próxima. Vamos à questão 29. Questão totalmente teórica. Você tinha que conhecer as regras de paralelismo, regras que falam sobre quando duas retas são perpendiculares entre si em um plano, né? Então, eu coloquei aqui no vídeo as principais, algumas propriedades de paralelismo, de perpendicularidade também entre retas. Né? Pausa o vídeo, dá uma lida aqui nessas propriedades. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a uma reta do plano. Sim, verdadeiro, está dentro aqui das propriedades de paralelismo. Se um plano contém duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam, ambas paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos. Sim, está certo também, né? Uma condição necessária o suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é formar um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Sim, isso está escrito aqui, beleza? Então, para essa questão, não tem mistério. Tinha que decorar aí propriedades de paralelismo e de retas perpendiculares. Tinha que conhecer essas regras para conseguir resolver essa questão. Não tem mistério, não. Ok? Então, só estudar e decorar. Isso aqui não costuma cair muita questão desse tipo em outras bancas. Nessa banca, a gente tem poucas provas aqui no canal. Né? Parece que ela cobra mais questões teóricas como essa. Então, essa aqui, todas as afirmações estão corretas. Ok? Passar para a próxima, questão número 30. Considerando um poliedro convexo, determine a quantidade de arestas desse poliedro, sabendo que o mesmo tem 11 faces, sendo elas 6 triangulares e 5 quadrangulares. Para a gente descobrir o número de arestas, que é o que ele quer, né? Quantidade de arestas, a gente precisa descobrir o número de lados. Tem 6 triângulos e 5 quadrados, né? Por que a gente precisa descobrir o número de lados? Porque uma aresta é formada pelo encontro de dois lados.
Ok? Então, calcula o número de lados. 6 triângulos. 6 triângulos, 6 vezes 3 lados. Mais 5 quadrados. 5 vezes 4 lados. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20. 20 mais 18, 38. O total de lados, né, dessas figuras que formam o poliedro são 38 lados. As arestas são formadas pela união de cada dois lados. Então, se a gente pegar o total de lados e dividir por 2, a gente descobre o número de arestas, né? Então, arestas são o encontro entre dois lados, beleza? Então, cada aresta é a interseção de dois lados. Número de arestas, 38 dividido por 2. 38 dividido por 2, 19. Corre para abraço. Outra questão bastante teórica também, né? Você só precisava saber o que é uma aresta. Vamos para a próxima. Tá entendendo? Se não estiver entendendo, lembra, pode perguntar. Não fique com vergonha, porque a dúvida de hoje pode ser a dúvida de amanhã. E amanhã pode ser o dia do seu concurso. 31. Vamos lá, a questão de sólidos geométricos. Sabendo que as dimensões de um paralelepípedo retangular são proporcionais aos números 1, 2 e 3, determine o valor de E igual a A mais B mais C, onde A, B e C são as dimensões do paralelepípedo e sua área total é 550. Então, eu coloquei aqui um paralelepípedo retangular. Coloquei aqui os lados que são proporcionais a 1, 2 e 3. Se os lados são proporcionais, eu multipliquei o valor aqui que ele deu pela constante de proporcionalidade, que normalmente a gente usa a letra K. Então, esse lado vai valer 1 vezes K, esse lado vai valer 2 vezes K, esse lado vai valer 3 vezes K. E eu mostrei para você aqui as faces, né, deste paralelepípedo. Tem a face A, a face B, a face C. Do outro lado vai ter outra face A, do lado de cá vai ter outra face B, embaixo vai ter outra face C. Ele deu a área total. A área total é a soma das áreas de todas essas faces. Então, calcula a área A, a área B e a área C para chegar no total de 550, lembrando que tem duas de cada, né? Qual que é a área A? 3K vezes 2K, né? 3K vezes 2K. 3 vezes 2, 6K vezes K, K ao quadrado. Tem duas faces A, essa desse lado e essa do lado de cá. Então, vou ter só de face A, 2 vezes 6K ao quadrado. 2 vezes 6, 12. Então, a soma 12K ao quadrado. Qual que é a área B? 1K vezes 2K. Isso vai dar 2K ao quadrado, né? Tem duas faces B, essa e a do lado de cá. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4K ao quadrado. Face C, área 3K vezes 1K. Isso vai dar 3K ao quadrado. Como são duas faces C, a de cima e a de baixo, 2 vezes 3, 6K ao quadrado. Soma das áreas de todas as faces, 12K ao quadrado mais 4K ao quadrado mais 6K ao quadrado. Isso vai dar 550, né? Então, 12K ao quadrado mais 4K ao quadrado, 16K ao quadrado, mais 6K ao quadrado, 22K ao quadrado. 22K ao quadrado é igual a 550. 22 está multiplicando, passa para cá dividindo. K ao quadrado vai ser 550 dividido por 22. 550 dividido por 22 vai dar 25. K ao quadrado é igual a 25. Tira a raiz dos dois lados. Raiz de K ao quadrado é K. Raiz de 25 é 5. K é 5. Descobriu o valor da constante. Descobre o valor de cada lado. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, você sabe que cada lado, os lados medem 5, 10 e 15. Ele quer a soma desses três lados. 5 mais 10 mais 15. 5 mais 15 dá 20, mais 10, 30. A soma é 30. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Essa questão dava um pouquinho mais de trabalho, né? Não era uma questão tão teórica. Uma questão de sólidos geométricos com proporção. Vamos para a próxima, questão número 32. Seja f de x igual a px ao quadrado mais 2p menos 2x mais p menos 3. Determine o valor de p para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos. O que são zeros reais? São as raízes. Tenha duas raízes reais distintas. Quando uma função do segundo grau, ou uma função quadrática, vai ter duas raízes reais diferentes, quando o delta for maior que zero, né? Então, calcula o delta e coloca que ele é maior que zero. O delta é b ao quadrado, 2p menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a,
4 vezes P, vezes o C, que é P menos 3. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Quadrado da diferença de dois termos, produtos notáveis, é o quadrado do primeiro, 2P ao quadrado, 2 vezes 2, 4, P vezes P, P ao quadrado, então 4P ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, então o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Confundi aqui. 2 vezes 2P, 4P, 4P vezes 2, 8P, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4, menos 4P, menos 4P vezes P, menos 4P ao quadrado, menos 4P vezes 3, menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12P. Beleza? 4P vezes 3, 12P. Isso tem que ser maior que zero. 4P ao quadrado menos 4P ao quadrado dá zero. Vai sobrar, então, 8P mais 12P, 20P. 20P mais 4 tem que ser maior do que zero, né? Passa esse 4 positivo para cá, negativo. Na verdade, não, 20P não está somando, não. 12P menos 8P, desculpa, 12 menos 8 dá 4P. Fechou? Então, 4P maior que esse 4 positivo, passa para cá negativo, maior que menos 4. Pega esse 4, está multiplicando, passa para cá dividindo. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. P tem que ser maior do que menos 1. Essa é a resposta da questão. P maior que menos 1 e P diferente de zero. P não pode ser zero porque se P for zero, a gente não vai ter uma função quadrática. Ok? Dúvidas? Perguntas? Estão aqui. Produto notável, diferença é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tinha que saber que o del tinha que ser maior que zero, né? E é isso. É só fazer continha depois. Vamos para a questão número 33. Questão de inequação. Considerando x pertencente ao conjunto dos números reais, determine o conjunto de solução para que a seguinte inequação seja verdadeira. 3x menos 4 sobre x menos 1 menor ou igual a 3. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 3 positivo e passar para cá negativo. Então, eu vou ter 3x menos 4 sobre x menos 1 menos 3 menor ou igual a 0. Tira o MMC entre x menos 1 e 1, vai dar x menos 1. Então, eu vou pegar esse x menos 1, multiplicar por 3. Então, eu vou ter 3x mais 4, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Então, eu vou ter 3x menos 4, menos 3x mais 3, tudo dividido por x menos 1. Tudo isso menor ou igual a 0. Por quê? Porque esse 3 passou para cá, negativo. Ok? Então, aqui do lado de cá ficou 0. 3x menos 3x dá 0. Então, vai sobrar menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 sobre x menos 1, menor ou igual a 0. Então, no numerador, sempre vai ser menos 1. Independentemente do valor de x, em cima sempre vai ser menos 1. Vai ter um valor negativo. Aqui no denominador, você tem x menos 1. O denominador não pode ser 0, né? Então, faz x menos 1 diferente de 0. Por quê? Senão você vai ter menos 1 dividido por 0, e aí não está dentro do conjunto dos números reais a resposta. Então, x menos 1 diferente de 0. X tem que ser diferente de 1. Vamos construir os sinais agora relacionados a essas duas expressões, ao menos 1 e ao x menos 1. O menos 1 sempre vai ser menos 1. Então, se você colocar uma reta lá, independentemente do valor de x, o resultado sempre vai dar negativo, sempre vai ser menos 1. Beleza? Para essa expressão aqui, x menos 1, isso sendo uma função do primeiro grau, isso vai ser uma reta crescente, uma reta assim, né? Descobrir que x tem que ser diferente de 1. X não pode ser 1, então coloca a bolinha aberta. Certo? Nessa reta, se ela é crescente, do lado de cá vai dar valores de y negativo, do lado de cá, valores de y positivos. Então, vai ter menos e mais. Ok? Eu tenho a divisão, pegando aqui, ó, eu tenho uma divisão de menos 1 por x menos 1. Então, a divisão disso com isso. Esse vai ser o meu resultado, né? A divisão disso com isso. Menos dividido por menos dá mais. Menos dividido por mais dá menos. Eu quero os valores menores ou iguais a zero, valores negativos. Os valores negativos serão aqueles maiores do que 1. Ok? Valores negativos, negativo está aqui, são os valores que vêm para cá, são os valores maiores do que 1. Então, a resposta é essa aqui, ó, x maior do que 1. Perfeito? Então, trabalhar com sinais aí
para descobrir o conjunto da inequação. Desculpa, muitas desculpas. Tosse decorrente de pós-Covid. Vamos para a questão 34. Considerando x pertencente ao conjunto dos números reais, determine o conjunto de solução para a seguinte inequação de segundo grau. Então, deu a inequação de segundo grau. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2 maior ou igual a 0. Calcula as raízes dessa equação, né? Então, x vai ser menos b, menos 3, mais ou menos raiz do delta. b2, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes o a é menos 2, vezes o c é 2. Tudo dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 2. Dentro aqui da raiz, o delta. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 9 mais 16, 25. Vou ter raiz de 25. Então, eu vou ter, né? Então, menos 3, mais ou menos 9 mais 16, tudo dividido por menos 4. Menos 3, mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25 é 5 sobre menos 4. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 4 dá 2. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 dividido por menos 4 dá menos 2 quartos. Menos 2 quartos simplifica por 2, menos meio. Então, sabe que as raízes são 2 e menos meio. Agora, constrói o gráfico, né? Como seria o gráfico? Você tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Uma carinha triste. Por quê? Porque o A é negativo. Então, coloca 2 olhos aqui, a carinha vai ficar triste. Fechou? Nessa parábola, as raízes menos meio e 2. O que eu quero? Valores de y que são maiores ou iguais a 0. Então, para quais valores de x a concavidade está positiva, né? Os valores de y são positivos. Vai ser aqui no meio, né? Porque aqui, ó, tá subindo, 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 descendo, descendo, descendo. Então, tudo que está aqui nessa parte de cima dessa reta é positivo. Então, o valor de x que fornece resultados positivos vai estar entre menos meio e 2. Vai ser maior que menos meio e menor do que 2. Essa é a resposta da questão, né? Então, x maior ou igual a menos meio e menor ou igual a 2. Bolinha fechada, porque ele está com valores iguais aqui. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a próxima? Questão número 35. Outra questão de inequação. Considere x pertencente ao conjunto dos números reais. Determine o conjunto solução para a seguinte inequação produto. X menos 2 ao cubo vezes 2x mais 3 elevado a 8 menor que 0. Vamos pegar cada uma das expressões. X menos 2. X menos 2, qual que seria a raiz aqui? Seria 2, né? X menos 2 igual a 0. Passo menos 2 para cá, x igual a 2. E aqui? 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 0. 2x igual a menos 3. X vai ser menos 3 dividido por 2. Então, eu tenho 2 e menos 3 meios. Estudando os sinais. Sinal dessa primeira aqui. O x menos 2 está elevado ao cubo. Então, se o x menos 2 for negativo, como ele está elevado a um número ímpar, o resultado vai dar negativo. Se o x menos 2 for positivo, estiver elevado ao cubo, o resultado vai ser positivo. Coloquei aqui o 2 que eu encontrei relacionado a essa expressão. O 2 está aqui. Bolinha aberta, porque a gente está tratando de um valor só menor do que 0. Ok? E nesse caso, a minha função seria crescente. Eu tenho aqui valores negativos e aqui valores positivos. Certo? Porque x menos 2, o valor de a é positivo, a reta estaria assim. Então, os valores positivos estão para cá, os valores negativos de y estão para cá. Beleza. Passa agora para 2x mais 3. Então, a minha raiz, menos 3,5. Escreve aqui, ó, menos 3,5. Essa expressão está elevada a 8. 8 é um número par. Quando você tem alguma coisa elevada a um número par, o resultado sempre vai dar positivo. Independentemente se o valor de x for positivo ou negativo, esse resultado sempre vai dar positivo, a menos que aqui dê 0, né? Se for 0 não vai ser positivo, vai ser neutro. Né? Mas considerando, a bolinha está aberta, então não vai dar 0. Independentemente do valor de x, o resultado vai dar positivo. Então, os valores aqui, ó, sempre serão
positivos. Por quê? Porque está elevado a um número par, né? Quando você eleva um valor a um número par, o resultado é positivo. Fazendo a multiplicação entre essas duas expressões, né? Isso tem que ser menor do que zero. Coloca lá os dois, menos 3,5 e 2, menos 3,5 e 2. Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais. Então, a gente quer os valores menores do que zero. Os valores menores do que zero são menores que 2 e diferentes de 3 meios. Se você procurasse nas respostas, você não encontraria a resposta, né? Então, não encontraria a resposta. Provavelmente, essa questão será anulada, né? No meu ponto de vista, essa questão não tem resposta. A resposta mais próxima aqui, valores menores do que 2 diferentes de menos 3,5, é a resposta aqui da letra E, né? Se eu estivesse fazendo a prova, eu marcaria a letra E, que foi o gabarito dado, inclusive, mas teria que ser aqui menor do que 2. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 36. Essa questão não podia errar. Determine dois números reais cuja soma seja 12 e seu produto seja máximo. O produto é o resultado da multiplicação. A única coisa que você tinha que fazer, vir aqui nas alternativas de resposta e multiplicar os números, ver qual que é o máximo, qual que é o maior. 2 vezes 10, 20. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 11 dá 11. 9 vezes 3, 27. 6 vezes 6, 36. O maior número é o 36. Então, a letra E é a resposta. Só isso. Todas as somas dão 12, né? Ele quer o produto máximo. O produto é o resultado da multiplicação. Não podia errar essa questão de forma alguma. Vamos para a próxima? Questão número 37. Analise os itens a seguir. Raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3 é igual a 1 mais raiz de 3? Vamos testar. O que a gente pode fazer aqui? Para eliminar essa raiz, a gente eleva ao quadrado. Então, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, vai dar o que está aqui dentro, né? Essa raiz vai sumir, vai dar 4 mais 2 raiz de 3. Elevando isso aqui ao quadrado, quadrado da soma de dois termos, igual ao quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2 vezes o segundo, 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3. Somando aqui 1 mais 3 dá 4. 4 mais 2 raiz de 3. Então, eu vou ter 4 mais 2 raiz de 3 igual a 4 mais 2 raiz de 3. As duas coisas são mesmo iguais. Se as duas coisas são iguais, isso aqui é verdadeiro. Raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Tá certo, né? Raiz de 2 é um número irracional. Os números racionais podem ser escritos em forma de fração irredutível. Raiz de 2 não pode ser escrito em forma de fração irredutível, então não pertence ao conjunto dos números racionais. Também está certo. A 1 e 2 estão certas. O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números racionais? Não, é o contrário, né? O conjunto dos números racionais é que está contido no conjunto dos números reais. Seria que está contido em R. Então, essa aqui está errada. As afirmativas corretas são A1 e A2. Somente 1 e 2 estão corretos. Outra questão teórica. Tinha que conhecer o conjunto dos números racionais e dos números reais. Combinado? Pronto para a próxima, questão número 38. Olha o like, olha o like. Questão de poliedro. Para todo, analise as afirmativas a seguir. Para todo poliedro convexo ou para sua superfície, vale a relação V menos A mais F é igual a 2, em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. Então, aqui a gente tem outra questão teórica. Questão teórica. Tem que estudar a teoria para saber fazer isso aqui. Essa aqui é a relação de Euler, né? Relação de Euler para os mais íntimos. E ela é verdade para todo poliedro convexo. Tá certa essa afirmação. Tá bom? Então, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Um octaedro possui exatamente 12 arestas, 6 vértices e 8 faces. Tinha que conhecer um octaedro. Então, um octaedro é assim, né? Então, esse é um octaedro. Ele tem 8 faces, né? 8 faces. Tem aqui 8 faces. 1, 2, 3, 4, mais 4, 8. Quantos
quantas arestas ele tem? Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, né? Você podia calcular o número de lados e chegar ao número de arestas ao invés de contar. Se você tem 8 triângulos, cada triângulo tem 3 lados, 3 vezes 8, 24 lados, o número de arestas encontra de 2 lados, né? Então, esse lado encontra com esse. Então, divide esse número por 2. 24 dividido por 2 dá 12. E tem 6 vértices. 1 vértice, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Está certo. Então, essa afirmativa está correta também. Existem 5 e somente 5 classes de poliedro de Platão. Tinha que conhecer os poliedros de Platão, né? Então, os sólidos de Platão são de fato 5. Tem o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, tá certo, são 5 classes os poliedros de Platão. Todas as afirmativas estão corretas. Outra questão absolutamente teórica. Decorou, conseguiu resolver, né? Vamos para a próxima, questão número 39. Assinale o item no qual o elemento corresponde ao número que não pertence ao conjunto dos números irracionais. Tinha que saber o que são números irracionais. O que são números irracionais? São números decimais, infinitos e não periódicos. E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Então, olhando todos esses valores aqui, raiz de 2 é um número irracional, não pode ser representado em forma de fração. O π, o e, a raiz 3 também. Só essa aqui, ó, raiz cúbica de 8. Fatora 8. 8 não é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Simplifica esse 3 com esse 3, vai sobrar 2. Então, o resultado disso aqui é 2. 2 é um número natural. Um número natural não é um número irracional. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Outra questão também bastante teórica. Tinha que saber o que é um número irracional. Vamos para a questão número 40. Uma questão de continha. Carlos voltou a correr e no começo ele corria a uma velocidade de 5 km por hora. Em 30 minutos ele corria 2,5 km. Se ele aumentar a velocidade para 8 km por hora, ele vai correr o mesmo percurso, ou seja, 2,5 km, em quanto tempo? Faz uma regra de 3, né? Então, só que as respostas estão em segundos. Você tem a velocidade aqui em horas. Uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, você faz 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. 0 com 0, 2 zeros. 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Agora, faz a regra de 3, né? Ele corre 8 km em 1 hora, ou seja, 8 km em 3.600 segundos, ele vai correr 2,5 km em x segundos. Vou ter 8 vezes x igual a 2,5 vezes 3.600. Pego 8, multiplicando, passo para cá, dividindo. Faz aí 3.600 dividido por 8, isso vai dar 450. 2,5 vezes 450 dá 1.125. Então, ele vai gastar 1.125 segundos. Corre para braço. Então, a questão que você ia fazer usando uma regra de 3, né? E uma conversão de unidades de medida. Entendido? Dúvidas? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Questão número 41. Uma conta poupança com 60 mil reais rende mensalmente 240 reais. Com 110 mil, qual seria o rendimento? Faz uma regra de 3. 60 mil reais rendem 240, 110 mil rendem x. 60 mil vezes x é igual a 110 mil vezes 240. Pego 60 mil que estou multiplicando, passo para cá dividindo. Simplifica esse tanto de zero. 4 zeros com 4 zeros vai sobrar 240 vezes 11 dividido por 6. Divide. 240 por 6. 24 dividido por 6 dá 4. Então, vou ter 40 vezes 11. 40 vezes 11, 4 vezes 11, 44, com 0. 0 aqui. 440. Né? Então, o rendimento 60 mil a 240, 110 mil, 440 reais. Essa é a resposta dessa questão. Então, outra questão que você resolve com a regra de 3. Se não me engano, já é a terceira questão que você pode resolver usando regra de 3. Certinho?
Questão número 42. Questão de juros compostos. Um investidor aplicou R$6.000 em um investimento durante o prazo de 3 meses, sendo que no primeiro ele teve um rendimento de 2%, no segundo mês o rendimento foi de 3%, já no terceiro e último mês ele teve um rendimento de 2%. Determine o montante final desse tempo. Então, vai mês a mês. No primeiro mês rendeu 2%. Com quanto ele ficou? Ele ficou com tanto que ele tinha mais 2% de vezes o tanto que ele aplicou. Então, 6.000 mais 6.000 vezes 2%. Se eu tenho 6.000 aqui, eu posso colocar os 6.000 em evidência. Separei os 6.000, divido cada um dos termos por 6.000. 6.000 dividido por 6.000 dá 1. 6.000 vezes 2% dividido por 6.000 dá 2%. Então, no primeiro mês, ele ficou com 6.000 vezes 1 mais 2%. Aí, no segundo mês, vai render 3%, só que é 3% em cima disso aqui. Com quanto ele vai ficar? Ele vai ficar com o tanto que ele tinha, isso aqui, 6.000 vezes 1 mais 2%, tanto que ele tinha, mais 3% disso aqui. Então, 6.000 vezes 1 mais 2% vezes 3%. Observe que eu tenho 6.000 vezes 1 mais 2% aqui, 6.000 vezes 1 mais 2% aqui. Então, eu coloco isso tudo em evidência. 6.000 vezes 1 mais 2%. 6.000 vezes 1 mais 2%. Coloquei em evidência aqui embaixo. Agora, pega todos esses termos, esse antes do mais, esse depois do mais, e divide por 6.000 vezes 1 mais 2%. 6.000 vezes 1 mais 2% dividido por ele mesmo vai dar 1. 6.000 vezes 1 mais 2% vezes 3% dividido por 6.000 vezes 1 mais 2% vai sobrar só o 3%. Beleza? Então, no final do segundo mês, ele ficou com isso aqui. 6.000 vezes 1 mais 2% vezes 1 mais 3%. No mês 3, rendeu 2% de novo, só que vai ser 2% em cima disso aqui. Então, ele vai ficar com isso aqui, 6.000 vezes 1 mais 2% vezes 1 mais 3%, mais o tanto que rendeu, que foi 2% disso aqui. Então, repete isso vezes 2%. Coloca isso tudo em evidência, então você vai repetir 6.000 vezes 1 mais 2% vezes 1 mais 3%, vezes, divide cada termo por isso aqui. Então, isso aqui dividido por isso aqui dá 1. Isso aqui, tudo, dividido por isso aqui, vai sobrar 2%. Ok? Se você tem 1 mais 2% vezes 1 mais 2%, você pode elevar ao quadrado, né? É isso vezes isso, é isso ao quadrado. Então, no fim do terceiro mês, ele ficou com 6.000 vezes 1 mais 2% elevado ao quadrado vezes 1 mais 3%. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, uma questão também teórica de juros compostos. Não precisava guardar a fórmula, né? Era só saber o que são os juros compostos, como calcular os juros compostos. Os juros compostos são calculados a partir de cada mês, né? Então, rendeu no mês, no próximo mês vai render sobre esse montante que já rendeu também. Vamos para a questão número 43, estamos acabando. Um capital de R$7.000 foi aplicado a juros simples com uma taxa de 1% ao mês durante 8 meses. Determine o valor dos juros. Então, aqui juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui ele deu a taxa em meses e o tempo em meses. Então, tudo fácil, só aplicar na fórmula. 7.000 é o capital, vezes os juros, a taxa, né? 1%. 1%. 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 dá 0,01. Faz a divisão aí. Não quer fazer com número decimal? Faz com fração. 1 sobre 100. Vai chegar no mesmo resultado. Vezes o tempo, 8 meses. Taxa em meses, tempo em meses, tudo certo. Como que eu faço aqui? Ó? Ando com essa vírgula 2 casas para a direita. Se eu andei para cá para a direita, aqui eu ando para a esquerda. Então, vou ter 70 vezes 1 vezes 8. 70 vezes 8 dá 560. Os juros foram de R$560. Essa questão é fácil. Também não podia errar essa questão, né? É só jogar na fórmula. Vamos para a questão número 44. Considere um polígono de n lados com vértices A1, A2 até a n, onde cada diagonal é determinada por um par ordenado de 2 vértices, onde tais vértices não são consecutivos. Determine o número de diagonais de um polígono de n lados. Então,
Como que você calcula o número de diagonais de um polígono de n lados? O número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. É o número de lados vezes o número de lados menos 3, tudo dividido por 2. Você tem que ver qual dessas alternativas é igual a isso. N é igual a isso? Não, então já elimina a letra D. N ao quadrado dividido por 3 é igual a isso? Não, já elimina a letra E. Todas as alternativas têm aqui a combinação de n elementos organizados de 2 em 2, né? Então, a letra A, a letra B e a letra C. Então, vamos calcular a combinação de n elementos organizados de 2 em 2. Combinação de n elementos organizados de 2 em 2 é igual a n fatorial dividido por 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. Fatorial de n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? E assim sucessivamente. Parei aqui no n menos 2 fatorial. Por quê? Porque eu vou ter ele embaixo. Fatorial de 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, vou ter 2 vezes n menos 2 fatorial. Simplifica esse n menos 2 fatorial com esse n menos 2 fatorial. O resultado vai dar n vezes n menos 1 sobre 2. Fechou? Essa é a combinação de n elementos organizados de 2 em 2. É a letra C. Combinação de n elementos organizados de 2 em 2. Isso aqui é igual a isso aqui? Não, não é igual. Aqui tem menos 3, aqui tem menos 1. Né? Então, se não é igual, não é a letra C. Calcula a letra A. N menos essa combinação. Então, coloca n menos isso aqui. N menos n vezes n menos 1 sobre 2. Tira o MMC, que vai ser 2, multiplica aqui. 2 dividido por 1, 2. Vezes n, 2n. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos n, menos n. Menos n vezes n, menos n ao quadrado. Menos n vezes menos 1, mais n. Aqui eu tenho 2n mais n, dá 3n. 3n menos n ao quadrado sobre 2. Se eu tenho n aqui e n aqui, eu coloco o n em evidência. Eu divido cada termo por n. 3n dividido por n dá 3, menos n ao quadrado dividido por n dá menos n. Então, eu tenho n vezes 3 menos n sobre 2. Isso aqui é igual a isso aqui? Não! Aqui você tem menos 3, aqui você tem mais 3, tá bom? Então, não é a letra A, só pode ser a letra B. Então, a letra B é essa combinação menos n. Vamos conferir se dá igual a isso aqui, né? Então, a combinação de n elementos organizados de 2 em 2 menos n. Tira o MMC, que vai ser 2. Então, eu vou ter 2 dividido por 2 dá 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes n vezes n menos 1 vai dar n vezes n menos 1, né? Então, eu vou ter n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n. 2 dividido por 1, 2 vezes menos n, menos 2n. Então, aqui eu tenho n ao quadrado, menos n, menos 2n, tudo sobre 2. Menos n, menos 2n, menos 3n. Então, n ao quadrado, menos 3n sobre 2. Coloco n em evidência, divido todos os termos por n. N ao quadrado dividido por n dá n. Menos 3n dividido por n, menos 3. Então, eu tenho n vezes n menos 3 sobre 2. Isso é igual a isso. Oh, se isso é igual a isso, essa é a resposta da questão. O número de diagonais pode ser calculado pela combinação de elementos organizados de 2 em 2 menos n também. Ok? Tinha que decorar essa fórmula, né? Então, é ruim essa questão. Vamos para a próxima. Questão número 45, a última questão dessa prova. Seja a representação gráfica da função quadrática definida por f. Quais os pontos intersectam? Quais os pontos cortam os gráficos de f e g, definida pela função g, tal que g de x é igual a 1. Se g de x é igual a 1, essa função é uma reta aqui, ó. Assim, aqui está o ponto 1, né, do y1. O y sempre vai valer 1, independentemente do valor de x. Por quê? Y é igual a 1. G de x é igual a 1 significa que y é igual a 1, independentemente do valor de x. Quais são os pontos que cortam? São esse ponto aqui e esse ponto. Esses dois pontos têm o y igual a 1. Então, nas alternativas de resposta, o valor de y já vai ser 1, tanto aqui quanto aqui. Olha a primeira. Primeiro, dentro do parênteses, deixa eu colocar a lupa aqui. Ah, não consigo colocar a lupa. O primeiro valor é o valor de x, o segundo valor é o valor de y. Aqui tem 1? Não, então já não é a letra A. Aqui o segundo valor tem 1? Tem. Aqui também tem 1? Tem. Então pode ser a letra B. Aqui tem 2 e 2, então a letra C não pode. Letra D, 1 e 1, pode ser a letra D. Letra E, 0, 0, não pode ser a letra E. Ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. Na letra B e na letra E, você tem raiz de 5. Raiz de 5 é um número maior que 2, né? Por quê? Raiz de 4 é 2. Então, raiz de 5 é 2, alguma coisa. Não precisa saber. Então,
Observando aqui a letra B, 1 mais 2, alguma coisa, vai dar 3, alguma coisa. 3, alguma coisa dividido por 2 vai dar um número maior do que 1. Então, para isso ser verdade, o encontro aqui, o valor de x, tem que dar um número maior do que 1. Nesse ponto aqui, o valor de x dá um número menor do que 1. 1 está aqui, o valor de x está entre 0,5 e 1. Então, não é a letra B. Com certeza, a resposta vai ser a letra D. Ok? Por quê? Quando o y vale 1, o x é um número menor do que 1. E essa resposta aqui está dando um x maior do que 1. Né? Teria que estar aqui. Entendido? Dá para a gente descobrir. Para a gente descobrir, dá um pouquinho mais de trabalho. Para a gente chegar exatamente na resposta, então estou te mostrando um caminho para você resolver essa questão sem ter que fazer conta, né? Só observando o gráfico. Poderia fazer assim na prova. Mas se você não conseguisse ver, você poderia fazer a conta. Primeira coisa, descobre qual é a função dessa parábola. Você tem 2 pontos, né? Então, a função do segundo grau, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O valor de c é o valor que passa aqui por y. Então, a parábola está cortando y em 2, então c vale 2. Agora, descobre o a e o b. Para descobrir o a e o b, trabalha com os pontos que foram dados aqui, pontos em que a parábola corta o eixo x. Quando o x vale menos 2, substitui o x por menos 2. Quando o x vale menos 2, o y é 0. Então, 0y é igual a a vezes menos 2 ao quadrado, dá 4a, mais b vezes menos 2, dá menos 2b, mais o 2 já estava lá. Tem a primeira equação. Segunda equação, o x é igual a 1, substitui o x por 1. A vezes, aí o y vai ser 0. 0 é igual a vezes 1, dá a, mais b vezes 1 dá b, mais 2. Isola ou o a ou o b para fazer um sistema. Então, isolei o b. Pego o a e o 2, que estão positivos, passo para cá negativo, menos a menos 2 é igual a b. Onde tiver b, substitui aqui por menos a menos 2. Então, eu vou ficar com 0 é igual a 4a, vezes menos 2 vezes menos a, dá mais 2a. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Isso mais 2. Fazendo essas continhas aqui, 4a mais 2a dá 6a, 4 mais 2, 6. Então, eu vou ter que 4a vai ser menos 6, 6a vai ser menos 6a vai ser menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Descobri o valor de a. Se o a vale menos 1, jogo a aqui, menos 1. Menos 1, mais 1. 1 menos 2, menos 1. Então, b vale menos 1. Descobri o valor de a e o valor de b, que são menos 1. Substitui aqui. Então, a minha função vai ser menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes x, mais 2. Ou seja, menos x ao quadrado, menos x, mais 2. Quero descobrir os valores de x quando y vale 1. Então, substitui y por 1. 1 é igual a menos x ao quadrado, menos x mais 2. A reta não corta aqui no y igual a 1. Y igual a 1. Então, quero descobrir os dois valores de x quando y vale 1. 1 é igual a menos x ao quadrado, menos x mais 2. Passa tudo para cá. Eu vou ter x ao quadrado mais x mais 2. Passa para cá com menos 2, 1 menos 2, menos 1. Calcula as raízes dessa equação, né? Então, x vai ser menos b, menos 1, mais ou menos a raiz do delta. 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 mais 1, 5. Então, eu vou ter menos 1, mais ou menos a raiz de 5, sobre 2. Então, a reta, quando o y vale 1, vai cruzar a parábola no x valendo menos 1 menos a raiz de 5 sobre 2, e menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa é a resposta da questão. Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1. E menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1. Viu como era a letra D mesmo? Assim a gente termina o nosso vídeo. Ufa, 25 super questões para você, né? Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Quem não se inscreveu no Central dos Números, inscreva-se. Deixa o like no vídeo, comenta e compartilha. No mais, bons estudos e até a próxima.